Fala, torcedor do Vascão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Vasco. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. Payet novamente não conseguiu brilhar no Campeonato Carioca, ficando em campo durante os 90 minutos no empate sem gols contra o Sampaio Corrêa. Em 2025, o meia francês segue sem marcar gols ou dar assistências, o que já começa a gerar insatisfação nas arquibancadas e nos bastidores. A atuação contra o Sampaio foi mais uma oportunidade desperdiçada para mostrar seu valor, especialmente em uma temporada que ainda engatinha e nas quais as expectativas são altas para jogadores de sua estirpe. Com a necessidade de mais consistência no time, Payet não conseguiu corresponder à altura das esperanças depositadas nele. A ausência de Coutinho, que se recupera de um edema no adutor da coxa, abriu espaço para Payet como titular, mas, mais uma vez, ele não soube aproveitar essa chance. Durante o jogo, o francês teve 2 momentos de finalização, mas ambos sem qualquer perigo real para o goleiro adversário. Além disso, ele deu um passe para Jair, que resultou em uma finalização defendida. Apesar de estar em campo por todo o tempo, o meia pouco contribuiu, deixando a sensação de que, no contexto atual, sua presença no time titular não tem sido efetiva. O jogo de Payet foi marcado pela falta de intensidade e pela ausência de criatividade, características que se espera de um jogador de sua qualidade. A situação de Payet se torna ainda mais crítica quando se observa seu longo jejum sem participar de gols. Sua última contribuição significativa foi em outubro de 2024, quando marcou 2 gols contra o Bahia em uma vitória por 3-2. Desde então, já são 12 jogos sem gols ou assistências, o que certamente preocupa tanto o técnico quanto a torcida. Em 2025, Payet tem disputado 6 partidas, totalizando 347 minutos em campo, mas sem demonstrar evolução ou impacto relevante. Para um jogador com sua bagagem e experiência, a expectativa é que ele fosse mais protagonista, especialmente em um momento de necessidade da equipe. A expectativa para os próximos jogos é que Coutinho se recupere e retorne para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, o que deve fazer Payet perder sua vaga no time titular. Caso o camisa 11 tenha condições de atuar, o francês provavelmente será deslocado para o banco de reservas, uma mudança que não parece surpreendente diante do baixo rendimento de Payet. A torcida e a comissão técnica guardam uma melhora substancial no desempenho do jogador, que até agora não conseguiu entregar aquilo que se espera de um atleta com sua história no futebol europeu e sua trajetória de sucesso em grandes clubes. Em meio à crise de entrosamento entre Payet e Coutinho, o técnico Carille se pronunciou sobre a dupla e sobre as dificuldades de fazer os dois jogarem juntos de maneira eficaz. Quando ambos atuaram pela primeira vez em 2025, na reta final do empate contra o Volta Redonda, não conseguiram mostrar sintonia em campo, deixando claro que o time ainda precisa de ajustes para funcionar plenamente. Carille afirmou que a combinação dos dois no mesmo time depende de um processo de adaptação e de ajustes táticos, precisamos de tempo e de um trabalho coletivo mais bem ajustado. Os jogadores têm qualidades, mas é preciso que o time se organize para que isso funcione. Vamos seguir trabalhando para que essa parceria dê certo e que possamos contar com o melhor de ambos, explicou o treinador. Uma reviravolta pode estar prestes a acontecer nos bastidores do Vasco da Gama, e os rumores sobre a possível venda da SAF do clube estão ganhando força. Fontes próximas à diretoria confirmam que o presidente Pedrinho estaria em negociações avançadas com um investidor bilionário, disposto a se tornar o novo dono da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzmaltino. Em um movimento que promete alterar a trajetória do clube, a transação pode trazer recursos essenciais para reestruturar o time e fortalecer o Vasco em todas as frentes, incluindo contratações e infraestrutura, além de um planejamento de longo prazo para reconquistar seu protagonismo no futebol nacional. A possível mudança de comando no Vasco gera grande expectativa entre os torcedores e especialistas, que acompanham de perto cada movimento dessa negociação. Caso o acordo seja fechado, a chegada do investidor poderá transformar a realidade financeira do clube, dando ao presidente Pedrinho a oportunidade de dar um novo rumo ao time, com ambições ainda mais audaciosas. O futuro da SAF vascaína pode estar mais próximo de uma revolução do que se imagina, com promessas de investimentos que podem elevar o Vasco ao patamar dos grandes clubes do Brasil e do mundo. O impacto desse possível acordo pode ser ainda maior do que se imagina. Com um investidor bilionário assumindo o controle da SAF do Vasco, o clube teria acesso a uma quantia significativa de recursos que poderiam transformar não apenas a parte financeira, mas também a estrutura do time. Esse movimento estratégico pode possibilitar a contratação de jogadores de peso, além de investimentos em categorias de base e infraestrutura, áreas que precisam de modernização urgente. Além disso, a estabilidade financeira proporcionada pela entrada de um novo investidor abriria portas para o clube firmar parcerias e ampliar sua presença no cenário nacional e internacional.
O acordo, se concretizado, representaria um divisor de águas para o futuro do Vasco, que passaria a contar com uma gestão focada no crescimento sustentável e no retorno ao topo do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Vascão. Continuando. O presidente Pedrinho enfrenta desafios significativos para concretizar o possível acordo que pode mudar os rumos do Vasco da Gama. A negociação com o investidor bilionário, que pretende assumir o controle da SAF do clube, está longe de ser simples. Além das questões financeiras e burocráticas, Pedrinho precisará navegar por um mar de expectativas, tanto da torcida quanto da diretoria, que está atenta a cada passo. O processo de venda de uma sociedade anônima de futebol envolve detalhes complexos, como a aprovação por parte de conselheiros e a necessidade de alinhamento entre os interesses do clube e do investidor. Sem contar as pressões externas, que podem dificultar ainda mais uma transação desse porte. Pedrinho terá que demonstrar habilidade diplomática, visão estratégica e muita paciência para garantir que o acordo beneficie todas as partes envolvidas e que o Vasco possa, finalmente, dar um passo importante rumo a um futuro mais sólido. Se concretizado, esse acordo pode ser a chave para a transformação do Vasco. Com a entrada de um investidor bilionário, o clube poderia resolver questões financeiras críticas e finalmente colocar em prática o sonho de uma reestruturação profunda. Os recursos provenientes dessa negociação poderiam proporcionar ao Vasco não apenas a chance de realizar contratações de peso, mas também investir na modernização de sua infraestrutura e nas categorias de base. Além disso, o apoio financeiro traria estabilidade a longo prazo, permitindo que o clube se concentrasse no crescimento sustentável e na busca pelo retorno aos trilhos do sucesso. Se Pedrinho conseguir superar os obstáculos e fechar o acordo, o Vasco terá a oportunidade de se reinventar, reconquistar o protagonismo no futebol nacional e, quem sabe, sonhar com voos mais altos no cenário internacional. Agora, é a vez da torcida do Vasco ser ouvida. O que você acha dessa possível mudança na gestão do clube? A entrada de um investidor bilionário pode ser a solução para os problemas financeiros e estruturais que o Vasco enfrenta, mas será que a torcida está pronta para ver sua equipe sob o comando de uma nova gestão? Muitos podem se perguntar, será que os interesses de um investidor estarão alinhados com a paixão e a história do clube, ou a mercantilização do futebol pode acabar comprometendo a essência do Vasco? É um dilema que provoca debate entre aqueles que sonham com a volta ao topo e os que temem que a venda da SAF possa transformar o Vasco em mais um produto nas mãos de investidores estrangeiros. O que está em jogo é o futuro do clube e o seu legado. A decisão sobre a venda da SAF não é apenas financeira, mas emocional. Como você vê essa transição? A promessa de investimentos no time e nas divisões de base é tentadora, mas será que Pedrinho conseguirá manter a identidade do Vasco intacta enquanto trilha esse novo caminho? A torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, tem um papel fundamental nesse processo, pois, mais do que ninguém, sabe o que significa ver seu time crescer e se reerguer. Estamos diante de uma oportunidade única de virar uma página, mas a decisão final deve ser pensada com cuidado. O que você acha, torcedor? Está pronto para essa revolução ou prefere que o Vasco se recupere de outra forma? Torcedores do Vasco, esse possível acordo está gerando grande expectativa. Compartilhe sua opinião sobre essa movimentação e como você imagina o desempenho do clube. Este é o momento de expressar suas esperanças e anseios para o futuro do time. Venha participar dessa discussão emocionante e nos conte.